de su segundo domingo do Advento. E a palavra Advento significa fim da chegada. Já nos preparamos espiritualmente para celebrar a chegada do menino Jesus, o Salvador. A vinda da melhor notícia que a humanidade pode ter recebido e até o dia de hoje recebe. Todos os dias recebe a humanidade toda. Jesus, o único Deus Salvador, veio até nós. De um modo simbólico, a Bíblia e a vela simbolizando a luz do mundo entraram. Fiquemos de pé, cantemos a esse Jesus maravilhoso, Jesus nasceu. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui para te adorar, Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos falar livremente isso e transmitir, não somente com nossa boca, também com nosso coração, nossa mente, Deus. Que Tu és nosso único Deus, o Senhor das nossas vidas, ao qual, Pai, dedicamos tudo o que temos. Obrigado, Pai, por este tempo também reunidos em comunidade, de poder, Senhor, manifestar aquilo que já realizaste em nós, a salvação através de Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo que temos, Deus amado. Amém. Podemos ser. O texto bíblico que nos guia neste momento na leitura se encontra no primeiro capítulo de Lucas. São vários versículos. Vamos ler juntos o texto bíblico. O anjo, aproximando-se de Maria, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor.
essa última frase da Maria deve ser também uma frase para todos nós. Diante de uma notícia que não sabemos, qualquer pessoa ficaria impressionada que aparece um anjo na nossa frente ainda, nos dá uma notícia desse tipo. Você, no caso de uma mulher, você ficará grávida e dará à luz um filho, será filho do Altíssimo. Imaginem a notícia tremenda, quanta confusão, quantas perguntas poderia surgir na mente da Maria, ainda jovem, inclusive, uma jovem Maria, mas ainda ela se responde: sou a tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que essa última frase, a resposta da Maria, também seja todos os dias conosco, diante da palavra de Deus, o que nos fala Deus através da sua palavra, responde: sou teu servo, sou teu serva, cumprirei a tua palavra, obedecerei. Que Deus nos guie durante todo este culto, no qual continuará Ele falando.
meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Dou meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos reparti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Yeah.
Ti, Senhor, queremos entregar o nosso viver, Senhor. Queremos entregar, Pai, colocar nos pés da cruz tudo aquilo que o mundo nos dá. Porque, Senhor, aquilo que o mundo nos dá, aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo usa para nos seduzir, ó Pai, é o que nos tem separado de Ti, meu Senhor. É o que tem nos afastado dos Teus caminhos, é o que tem nos afastado da Tua santa comunhão, ó Pai. É o que tem impedido de conhecermos a Tua maravilhosa vontade para as nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, nesse momento queremos nos entregar por completo, Senhor. Por completo, Ti. Queremos declarar que o Senhor é o dono das nossas vidas, que o Senhor é quem dirige e governa as nossas vidas, ó Pai. E não queremos mais, Senhor, sermos seduzidos por aquilo que o mundo dá, por todas as vaidades, por todas as belezas que o mundo apresenta, Senhor, pelo poder que nos seduz, Senhor, pelos prazeres que nos seduzem a cada dia, Senhor. Queremos colocar aos pés da cruz, queremos nos entregar somente a Ti, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, Pai, e que não há outra forma de sermos verdadeiramente livres se não nos entregarmos a Ti, Pai. Aquilo que o mundo nos apresenta, Senhor, muitas vezes tem nos escravizado, tem impedido que nós façamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós sabemos que é certo. Porque é impossível servir a dois senhores. E nós, muitas vezes, temos tentado fazer esse malabarismo, servindo a Ti nos finais de semana, servindo a Ti nos cultos, mas servindo aos deuses que o mundo nos apresenta durante a nossa semana, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos entregar não somente o nosso domingo, mas a nossa segunda, a nossa terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias da nossa vida queremos entregar a Ti, ó Pai. Porque o Senhor é o único que tem capacidade para dirigir e governar as nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor é o único capaz de nos conduzir por veredas de justiça, é o único capaz de nos conduzir em caminhos de paz, de alegria, de amor, em caminhos de construção e não destruição, como os caminhos que o mundo nos apresenta, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a sempre lembrarmos desse compromisso que assumimos contigo, ó Pai, como entregamos as nossas vidas a Ti, ó Pai. Que jamais voltemos atrás, ó Pai, que não sejamos crentes carnais, dirigidos pelo mundo, pelos desejos carnais nossos, mas que sejamos crentes espirituais, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, em todos os momentos. Em nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos continuar louvando a esse Deus que é santo, santo, santo. Ele é o único que é verdadeiramente santo, é o único que é perfeito, é o único capaz de dizer o que é justo, o que é correto, o que é o único que jamais errou.
Glória ao Senhor. Continuando a adorá-lo todos os dias da nossa eternidade, porque estaremos face a face com essa santidade. Isso que nós podemos apenas ter uma nuance da sua beleza, da sua santidade, através da sua criação, nós poderemos ver face a face, e aí a adoração será completa. E o propósito da nossa criação terá sido completamente manifestado. Nós nascemos, somos criados para glorificar o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelo momento que cantamos a Ti. Obrigado também pela oportunidade de Te servir através de nossos dízimos e ofertas. E agora, Deus, queremos continuar ouvindo Tua palavra. Por isso, Deus, suplicamos que o Espírito Santo nos entregue sabedoria para entender ela e que fique gravado em nossa mente e em nosso coração. E também nas nossas crianças, Senhor. Em nome de Jesus, Deus amado. Nas últimas 2 semanas, o sermão, o texto bíblico que nos guiou
mensagem foi vinculado com o livro de Efésios e hoje continuaremos com ele. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. A semana passada foi o texto que nos guiou foi também o capítulo 4 de Efésios, os primeiros versículos. Agora estaremos continuando. Capítulo 4 de Efésios, versículo 7. Peço por favor que abran suas Bíblias e acompanhem a leitura. Efésios 4, versículo 7. Agora, esta seria a terceira mensagem que está vinculado com o livro de Efésios. Capítulo 4, versículo 7. Estaremos lendo do versículo 10, do 7 ao 10, do capítulo 4 do livro de Efésios. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Até aí a palavra de Deus que nos guia. Podem ficar com suas Bíblias abertas, porque estaremos em vários momentos da mensagem lendo algumas partes, alguns versículos. Mas brevemente, a semana passada foi falado sobre a importância da unidade, a unidade entre cristãos. A unidade é algo que agrada a Deus e que todos nós, como fala o texto bíblico que limos na semana passada, devemos viver de um modo digno, conforme Deus nos chamou. E só isso vai acontecer quando nos esforçarmos. A unidade entre cristãos não acontece algo automático. Precisa de nosso esforço, precisa da nossa participação. Tanto assim que uma das características, sobretudo para ter essa unidade entre cristãos, é que nos devemos suportar uns aos outros, suportar com nossas características. O suportar não significa que devemos permitir os pecados entre irmãos, não diz isso. Suportar está falando sobre características que não atingem nossa relação com Deus, não atingem nossa fé, não atingem a palavra de Deus, mas que às vezes faz diferença. Alguns irmãos são mais extrovertidos, outros são introvertidos, são características. Outros gostam de bater palmas, outros não gostam de bater palmas. Em esse sentido, está falando desse suportar. Perceba, isso não atinge nossa fé, não muda nossa relação com Deus. Agora, o suportar não quer dizer pecado. Pecado já é outra coisa. Aí sim precisamos nos ajudar, exortando, aconselhando uns aos outros. É diferente. Pecado é diferente. Agora, a continuação do texto bíblico, o qual nós limos agora, a partir do versículo 7, fala sobre dons espirituais. E percebam que está extremamente vinculado. Se todos somos parte de um corpo em Cristo Jesus, todos somos um só corpo. Esse único corpo, Deus, através de Cristo Jesus, entregou dons espirituais. Dons. Agora, este texto, o que temos lido, do versículo 7 ao 10, nos revela quem é o doador dos dons espirituais. Quem é a fonte pelo qual nós recebemos os dons espirituais. Estes 3 primeiros versículos não falam para que temos os dons. Inclusive, no seguinte versículo, a partir do 11, aí sim, explica para que temos os dons espirituais. Mas nesta primeira mensagem, gostaria de todos nós entender claramente quem é o doador, quem é que entrega os dons espirituais. E, obviamente, quando um ouve essa palavra dons espirituais, pode ficar, que coisa é um dom? Então, uma palavra talvez mais fácil de entender seja habilidades. Habilidades ou capacidades, como aí coloquei, um Deus que concede habilidades espirituais. Não queria ser a mesma ideia, mas está bem próxima. Então, para poder entender melhor a mensagem e tudo que Deus deseja em nossa vida, vamos entender o dom espiritual como uma habilidade ou uma capacidade que Deus concede a seus filhos,
seja, a todo aquele que acredita que Jesus é o Deus e Salvador. Agora, por que Deus entrega? Por que Deus entrega? Porque Deus é misericordioso. Essa é a questão. E aqui devemos guardar todos nós este princípio, o dom, essa habilidade, essa capacidade espiritual que nós temos, só podemos receber porque Deus é um Deus misericordioso. Através da misericórdia dele, Deus nos entrega essa habilidade e capacidade. Perceba, é pela misericórdia, não é porque alguns são melhores, são superiores, não é porque alguns têm uma inteligência maior, não é, é pela misericórdia dele. Agora, vamos lá entender um pouquinho essa ideia de habilidades e capacidades. Todos nós, todo ser humano, nasce já com habilidades e capacidades em algo. Todos nós temos uma habilidade, uma capacidade para algo. É algo natural. Não somente nós, todo ser humano nasce. Alguns têm uma habilidade na área da música, outros têm uma habilidade, uma capacidade para um raciocínio matemático, lógico-matemático. Outros têm uma capacidade, uma habilidade com as mãos, conseguem fazer artes maravilhosas. Outros têm habilidade e capacidade para diferentes áreas. Nasce. Então, o ser humano nasce com habilidades e capacidades que Deus entrega. Agora, qual é a característica com respeito ao dom espiritual? Que logo, quando essa pessoa se torna filho de Deus, essa capacidade, essa habilidade, às vezes, não sempre, às vezes, é usado para a glória de Deus, para a sua igreja. E aí a diferença. Não toda habilidade, não toda capacidade na qual nós nascemos, usamos. Mas alguns cristãos, alguns filhos de Deus, transformam o foco, o objetivo. Por exemplo, eu era músico, tocava música, e já nasci com essa habilidade, essa capacidade para a música. Logo, quando me tornei cristão, filho de Deus, dediquei essa minha habilidade da música para glorificar a Deus através do louvor. Agora, não quer dizer que todo que nasceu com habilidade para a música se tornou. Alguns não fazem isso. Agora, então, fiquemos com esta questão em um primeiro momento. Todos nós nascemos com habilidades e capacidades. Aí precisamos fazer uma autoavaliação. Qual é essa habilidade e capacidade que eu tenho, que nasci? E essa habilidade e capacidade, como poderia usar para o reino de Deus? Então, essa é uma característica na qual Deus usa o dom. E a segunda, que também é maravilhosa, ambas são tremendamente maravilhosas, é que após a nossa conversão, Deus nos entrega uma nova habilidade, coisa que não tínhamos anteriormente. E isso também acontece com muitas pessoas, muito cristãs. Então, só após a conversão, Deus entrega uma habilidade, uma capacidade, que é espiritual e que será usada também para a igreja, para a glória de Deus. Então, eu nasci e só mudo o foco, o objetivo, uso para Deus. E a outra, só tenho após minha conversão e também será usada para a glória de Deus, para trabalhar para a sua igreja. Ambas, qual seja, nasci com ela ou só consegui ter ela após a minha conversão, a nossa conversão, tem essa ideia, é para servir a igreja de Cristo. Então, tem irmãos e irmãs que eu conheço aqui desta igreja e de outras igrejas que não tinham uma capacidade para falar ao público, eram extremamente tímidos. Após a conversão, Deus lhe entregou esse dom espiritual, essa capacidade para poder falar, transmitir, comunicar a palavra de Deus para várias pessoas. Não deixaram de ser tímidos, talvez ainda são pessoas introvertidas, mas diante de um desafio que é falar de Deus para um público grande, já facilmente o faz. Ou seja, tem essa capacidade, essa habilidade, esse dom espiritual para fazer isso. Agora, perceba, existe uma variedade de dons espirituais
espirituais, variedade. Tem um dos mais famosos, talvez porque se enfatiza muito em algumas igrejas irmãs, é o dom de línguas. Sim, existe o dom de línguas, mas não é o único. Existe o dom do serviço, existe o dom de contribuição, existe o dom do conhecimento, existe o dom de discernimento, existe o dom de sabedoria, existe o dom de exortação. De exortação não quer dizer que ele todo o tempo está chamando a atenção da pessoa, não. A exortação no sentido de levar uma palavra que me ajuda a entender melhor o que Deus deseja. Tem uma variedade de dons. Temos uma variedade de dons. Mais uma vez, são habilidades e capacidades que Deus usa para servir a sua própria igreja. Agora, seja que você nasceu com essa habilidade, seja que você teve essa habilidade, essa capacidade, esse dom só após a sua conversão, é necessário entender que é para servir a Deus. É para servir a Deus. Agora, vamos lá. Versículo 6. Começamos a ler o versículo 6. Mas o 6 faz uma ponte para o resto do texto que tínhamos dito. Diz assim, no versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui está o início de como entender este dons espirituais que Deus nos dá, estas habilidades. Ou seja, perceba, Deus, Pai, Ele age por meio de todos e está em todos. Percebam essa questão. Se sou cristão, se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, Deus está agindo na tua vida e na minha vida. Deus está agindo na vida de todos os seus filhos. Aqui temos que entender esta questão extremamente importante, porque quando se leva para os dons espirituais, para essas habilidades espirituais, existe uma grande confusão. Eu já ouvi muitas vezes, inclusive já falei aqui nesta igreja, uma vez eu conhecia uma pessoa, morava naquela época no interior de Mato Grosso. Segundo esta irmã, ela tinha o dom de revelação. Ok, não vou entrar na dúvida se existe ou não existe o dom de revelação. Mas o ponto está, ela tinha o dom de revelação e ela, em um momento específico do culto, revelava aí uma série de coisas. A grande maioria delas não dava certo. Mas o ponto está que eu perguntei a ela, e essa foi a minha pergunta que eu quis ter a resposta. Como foi que você teve esse dom de revelação? E ela olhou para mim e falou, me custou muito esse dom. Ter esse dom me custou muito. Tive que orar muito tempo de joelho no monte. Não estou dizendo que orar de joelho seja errado. Podemos orar de joelho, sentado, de pé. Mas devemos orar muito mesmo. Agora, se você deseja orar no monte, ou na sua casa, ou no seu trabalho, em qualquer lugar também, não tem problema. A questão está que essa ideia, eu me sacrifiquei demais para conseguir esse dom. Então aqui existe um erro tremendo, porque Deus está dizendo que Deus age em quem? Nos mais caprichadinhos, nos mais aí que se esforça. Deus não age naquele que fica só no monte de madrugada, de joelho, se arrebentando aí seus joelhos. Não, Deus não diz isso. O versículo 6 claramente diz, Ele age por meio de todos e está em todos. Então perceba, este é um princípio claríssimo para entender sobre os dons espirituais. Os dons espirituais é para todos os cristãos. Todos os cristãos temos, porque Deus age através de sua misericórdia, de seu amor, age. Ou seja, se por acaso você ainda tem dúvida qual é esse dom, essa habilidade, essa capacidade, ore a Deus, peça que Deus lhe revele. Deus vai mostrar. Não acredite em uma ideia errada de que só alguns podem ter esse dom. Todos temos. E pelo menos, se você é cristão, pelo menos você tem um. Inclusive alguns cristãos têm mais de um. Então, pelo menos tem um dom espiritual.
Agora vamos lá, versículo 6. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui está o detalhe, percebam, é a graça. É a graça. Essa graça, essa misericórdia de Deus que nos concede o dom. E agora, perceba, Deus nos concede essa graça para ser instrumento. Não é porque nós somos melhores, não é porque eu tenho uma inteligência maior que os outros, por isso Deus me entregou esse dom, essa responsabilidade. Deus concede a todos através da graça, Agora, o mesmo versículo 7, aqui está mais um detalhe dentro de nossa reflexão, é que diz assim, que Deus nos dá segundo a proporção do dom de Cristo. É Deus quem decide quanto nos dá. E nós sabemos, existe um texto bíblico, uma parábola que fala sobre um homem que entregou talentos. Entregou a um 2 talentos, o outro entregou 5 e o outro entregou 10 talentos. Mas foi o homem, segundo essa parábola, foi ele que decidiu entregar. Do mesmo modo, Deus faz isso hoje. Deus nos entrega pelo menos um dom espiritual. Com certeza nós temos. Às vezes podemos ter 2, 3, 5 dons espirituais. Não é porque eu tenho mais capacidade. É um ato misericordioso de Deus que entrega a seus filhos. Não porque seu filho, ele seja mais. Quero dizer isso, quero enfatizar. Porque simplesmente é um ato misericordioso. Agora, qual é o detalhe? Como diz aqui o texto do versículo 7. Segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, Deus entrega dons espirituais para quê? Simplesmente para eu dizer, olha, eu tenho 4 dons espirituais. Quanto você tem? Eu tenho só 2. Que peninha. Eu já tenho 4. Continua orando. Não é esse o motivo de nós ter 4, 3 ou mais dons espirituais. O motivo é servir a sua igreja. E aí está a relação. Deus, o doador, Deus é completamente a fonte dos dons espirituais, dessas habilidades espirituais. Ele entrega a seus filhos para que seus filhos venham a servir, sejam instrumentos naquela igreja. Então, Deus não tem como entregar um dom espiritual aqui a mim para que eu use esse dom instrumento. Deus use esse dom espiritual em Espanha. Eu não estou morando em Espanha. Deus deseja que eu use esse dom espiritual aqui, na IPI Rio Pequeno, nesta comunidade. É aqui. Então, o dom tem esse vínculo direto com o lugar onde nós estamos. Por isso que não podemos dizer, eu tenho o dom, mas não sei como usar. Sim, imediatamente, o dom espiritual, essa habilidade, essa capacidade, está diretamente vinculado com o nosso dia a dia. Por isso que não tem como um cristão dizer, eu não tenho dom, ou às vezes dizer, eu sei que eu tenho, mas não sei como usar esse dom. O dom espiritual imediatamente nos leva a identificar uma situação em nosso contexto. Por isso que pode ter igrejas irmãs, outras igrejas irmãs, que dentro desse grupo de irmãos tem dons espirituais, essas habilidades, que aqui não temos. Então Deus deseja que naquele lugar, naquela cidade, naquela região, esse dom será aplicado. Mas aqui em nosso contexto não. Por isso tu precisa muito de entender primeiramente o que o Espírito Santo está querendo falar. Por isso que comento. O Espírito Santo, Deus, neste caso, Deus Todo-Poderoso, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é Ele que nos entrega, Ele é a fonte. E Ele mesmo é o dono da igreja. Ou seja, Ele mesmo, por misericórdia, nos entrega uma habilidade para que imediatamente poder essa habilidade, essa capacidade usar na sua própria igreja. Então, o dom não é para guardar. O dom não é simplesmente para colocar em um quadro e dizer, tenho meu dom e acabou. Já passei de um primeiro estágio para segundo. O dom espiritual imediatamente para praticar. E se
se pratica na igreja local, mas também no contexto, não somente dentro da igreja local, também dentro do contexto no qual vivemos. Agora, perceba, se Deus, versículo 7 diz assim, Ele dá conforme a sua proporção, nós temos que entender que todos os dons espirituais são importantíssimos. Todos os dons espirituais são importantíssimos. A igreja muitas vezes gosta de fazer muita mídia, entre aspas, essa palavra, porque alguns dons atraem mais que outros. Por exemplo, o dom de cura. Quem não gostaria de ter o dom de cura? Quem não gostaria de ter o dom de revelação? Imagina, me revela agora, eu preciso tomar uma decisão. Consulta fulano de tal que ele te vai dar a resposta certa. Que bom! Mas ninguém, ou poucos, gostaria de ter o dom de serviço. Servir? Em que servir? Vamos lá, arrumar as cadeiras, vamos limpar. Não, limpar, arrumar, cuidar do templo, essas coisas não. Dom de cura, sim. Dom de revelação, nem quer dizer. Então, essa ideia de colocar em hierarquia os dons espirituais é extremamente errado. Porque quem é o dono dos dons espirituais é Deus. E Deus entrega conforme a sua vontade para um objetivo específico. A sua igreja, servir a sua própria igreja. Então, nós poderíamos dizer, olhando para nós aqui presentes, nós que estamos reunidos, todos nós temos dons espirituais. Todos nós temos. Se por acaso ainda você não sabe, peça a Deus. Mas Deus vai mostrar qual é esse dom, essa habilidade, essa capacidade espiritual que já tem. Então, se nós juntáramos todos os dons espirituais de aqui, dos que estamos reunidos neste momento aqui no templo, eu falaria assim, que os dons espirituais aqui entre todos é como um prato de salada, para fazer uma ilustração. Perceba, um prato de salada tem muitas cores. Essa é a ideia de dons espirituais. Aqui nesta igreja, não todos temos o mesmo dom. Temos diferentes dons. É um prato de salada de diferentes cores. E essa é a ideia do dom espiritual. Cada um tem diferentes dons. E todos eles fazem parte de um único propósito: servir. Só que às vezes a igreja faz, e o próprio cristão, fazem um erro. Acredita que um ou dois dons são importantes. Isso seria como pegar um prato de salada bonito, assim, cheio de cores, colocar no liquidificador e ficar só uma massa de uma só cor. Isso não é o que Deus está falando nestes versículos do capítulo 4 de Efésios. Isso Deus não deseja, porque alguns cristãos acham que assim, dom espiritual é pegar todos, coloca no liquidificador e fica uma massa com uma cor, uma única cor. Não, isso não é o que Deus deseja. Deus deseja isso. Muitas cores. Isso que deseja, cada um servindo. Por isso que no texto anterior que limos no domingo passado sobre a importância da unidade, uma das características para poder ter unidade é suportar uns aos outros. E aí também entra os dons espirituais, essa diversidade que existe no grupo, na igreja, nesse grupo que se reúne. Deus não deseja que todos tenhamos o mesmo dom. Deus não deseja que todos trabalhemos em um único propósito. Por isso que também existe um erro muito grande, não é só hoje, já é de tempo, um erro extremamente terrível, pelo fato de não exercer seu dom espiritual. Acredita-se que a igreja é como um ônibus, onde o pastor é um motorista, ele é o responsável, é ele que nos deve dirigir, ele é o motorista. Os membros todos ficam sentados e o tesoureiro é o cobrador do ônibus. Então essas são as duas funções. O pastor dirige, nos tem que guiar, ele tem que visitar, ele tem que pregar, ele tem que orar, ele tem que ver todos os detalhes, tem que abrir a porta, tem que fechar a porta. O pastor faz tudo. O tesoureiro, ele cobra e o resto fica sentado esperando. Então, isso não pode ser entendido assim. A igreja não é isso. Nunca será. Então, essa ideia, eu não tenho
servir a Deus é extremamente errado. E isso é fruto de uma doença espiritual. Todos nós partimos do princípio: se eu tenho um dom espiritual, é para servir a igreja. Então a igreja de fato seria assim: pequeno barquinho, onde todos que fazem, todos remam, todos participam. É isso que Deus deseja para esta igreja e Virgem pequeno. Não somente para os que estamos aqui presentes, também para aqueles irmãos que não vieram. Todos deveríamos fazer isso. Todos somos parte do mesmo objetivo, do mesmo propósito. Não somente eu fico sentadinho esperando que o outro me leve. Todos participamos do projeto. Nós, em nossa igreja, temos vários desafios para trabalhar. Temos escola bíblica dominical. Todos poderíamos participar, ou quase todos, pelo menos, talvez não todos, mas pelo menos aquele que está vinculado com o dom de ensino poderia ser professor de escola bíblica dominical. Eu acredito que Deus entregou a vários o dom de ensino. Alguns, por exemplo, temos o culto infantil, todo domingo à noite. Então também, um bom grupo, talvez não todos, mas um bom grupo de irmãos também poderia participar como professor no culto infantil. Nem quer dizer, nós temos os famosos, pelo menos temos feito aqui 3 vezes já, o culto da comunhão, ou o dia da comunhão, perdão. O dia da comunhão também é um momento de nos reunir e tem um pequeno grupo de irmãos, conjuntamente com o nosso irmão Victor, que prepara a comida. Mas poderiam vários participar, não somente 2 ou 3 que se encarregam de arrumar as mesas lá embaixo para ficar tudo bonito e preparar o almoço. Todos nós, ou quase todos nós, poderíamos participar também do dia da comunhão. Ou seja, a ideia é a seguinte: qual seja a atividade que está acontecendo na igreja, eu sou um dos remos. Eu tenho que me colocar à disposição para servir. Infelizmente, a ideia do cristão é o contrário. Eu vou ficar na minha. Se me chamam, eu vou. Tomara que não me chamem, porque eu já estou bem ocupado. Não, isso é errado isso. O que Deus está dizendo é: venha, seja parte do projeto, seja parte deste maravilhoso propósito de levar à frente a igreja de Cristo. Por isso, meus amados irmãos, não tem como ficar passivo. Se por acaso isso está acontecendo, nos deve desafiar esta mensagem imediatamente a agir. A agir. Não somente os que estamos aqui, nós podemos conversar, falar para outros irmãos que hoje não estão aqui, mas que eles também precisam ter essa responsabilidade de não agir. Não agir. E olha, o versículo 7, continua dizendo o versículo 7, e a graça foi concedida a cada um, ou seja, ninguém na igreja é inútil, todos na igreja temos um propósito, ninguém é inútil, a cada um Deus entregou, a cada um de nós, a cada um dos filhos entregou um dom, pelo menos um dom espiritual, com essa habilidade, essa capacidade para servir. Então, precisamos colocar em prática isso. Não fica só para nosso conhecimento. Agora, vamos lá, no versículo 8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando de Jesus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus, maravilhoso Jesus. Através do Evangelho de Cristo, quando nós ouvimos, entendemos o Evangelho de Cristo e nos tornamos filhos de Deus, é aí que esse Deus maravilhoso nos concede dons. Então, Jesus é o único que nos consegue tirar do poder do pecado, é o único que nos tira da morte eterna, do inferno. Mas além disso, de nos tornar filhos de Deus, esse Jesus maravilhoso nos entrega dons espirituais. Dons espirituais. Por isso, mais uma vez, se por acaso eu falo, eu não tenho dom espiritual, estou dizendo em simples palavras que eu não sou cristão. Então aqui eu poderia dizer, então, eu não sei ainda, mas eu gostaria que Deus me ajudara, ou talvez um irmão me ajude a poder entender qual é meu dom espiritual. Então, não fale que não tenha, porque sim tem, se de fato é cristão. Se é cristão, se é filho de Deus, sim tem. Se por acaso, obviamente, não tem, porque não é cristão.
Mas se ainda não sabe, ainda não identificou seu dom, ore a Deus, Deus lhe vai entregar essa sabedoria para identificar esse dom. Ou peça a algum irmão que te ajude a identificar esse dom. A questão é que após a identificação do dom, não fique só com essa ideia, que bonito, agora já sei, mas de novo, guardei o dom. Não, imediatamente me leva para praticar. Ou seja, concluindo, dons espirituais são novas habilidades dadas por Deus para o serviço da sua igreja, ou também são habilidades que já temos desde que nascemos e que agora são direcionadas para o serviço da igreja. Deus, lembremos isso, Deus não parou de entregar dons, habilidades à sua igreja. Deus continua derramando dons espirituais aos seus filhos. Deus continua entregando. Então, primeira conclusão, Deus continua entregando dons espirituais a seus filhos. Segunda conclusão, os dons espirituais são presentes de um Cristo vitorioso, que entrega para o seu próprio povo, para que este povo cresça mais e mais. E esse é o seu propósito. Esse Cristo que venceu a morte, esse Cristo que ressuscitou, esse Cristo nos derrama de dons espirituais para que nós, a sua própria igreja, cresça mais e mais, não somente em número, também em maturidade, servir, agir com praticar o dom, nos leva imediatamente a crescer espiritualmente. Finalmente, a igreja é um lugar para ser alimentado e também para contribuir com Deus. Então esse é o objetivo. Aqui na igreja, eu venho para ser alimentado pela palavra, mas ao mesmo tempo também venho para participar da obra de Deus. Ou seja, devemos orar para que Deus continue nos mostrando como devo usar o dom que eu tenho para servir a sua igreja. Isso que devemos fazer. E isso é algo que todos os dias devemos agir. Em que áreas vou usar esse dom espiritual que Deus já me entregou? Não existe dom espiritual que pode ficar passivo. Dom espiritual é para praticar. Então nós temos esse desafio, irmãos e irmãs. Além de conhecer o dom espiritual que Deus nos concedeu, pelo menos um, Deus pode dar muito mais de um a uma pessoa. Além disso, Deus nos leva também a que devemos, nos desafia a usar esse dom espiritual. Que desde agora tenhamos isso claramente. Qual é meu dom e como vou usar para a glória de Deus? Esta semana, todo ano temos feito isso, mas esta semana concluímos nos grupos de vida, nossas reuniões este ano, porque daí entramos em um período de férias, sobretudo agora, nos últimos dias de dezembro, que tem as festas, e também em janeiro. Alguns irmãos aproveitam para ir de férias em alguns períodos do mês de janeiro. Então, os grupos de vida têm esse costume de se preparar na metade de dezembro e em janeiro, e em fevereiro volta. Mas neste momento eu gostaria de convidar alguns irmãos dos grupos de vida que venham aqui na frente para agradecer a Deus. Talvez não todos, mas alguns irmãos representando os três grupos. Podem vir, por favor, aqui na frente. Os irmãos ou irmãs do grupo de vida que nos reunimos na segunda, na quarta e na quinta. Da quarta da segunda-feira. Bom, se querem vir todos, podem vir, ou podem vir, já que vão vindo todos. Na segunda, se reúne um grupo de vida, se reúne aqui, em uma parte aqui do prédio, o grupo das mulheres, que é liderada por Elaine. Na quarta-feira nos reunimos, eu participo desse grupo, me reúno na casa com um grupo de irmãos, na casa da Dona Helena. E na quinta-feira
se reúne na casa do Atchison, da Giuliani, que lidera o grupo é o Gustavo. Algum irmão gostaria de testemunhar algo sobre o grupo de vida e de algum modo também no grupo de vida praticamos os dons espirituais? Boa noite a todos. É muito gratificante receber todo mundo em minha casa na quinta-feira e lá nós justamente testemunhamos dons espirituais e inclusive a união também, né? Porque dentro desses 3 anos a gente pode estar mais unido, assim, mais presente uma vida do outro e como igreja mesmo se trabalhar realmente essa unidade, é o que deve ser, né? Não cada um na sua casinha, né? E cada um compartilhar o problema do outro, a felicidade do outro e ajudar no que for necessário. E os dons que a gente realmente assim testemunhou foi de que por algumas vezes o Gustavo, por motivo de trabalho, não pôde comparecer, e neste ano nós tivemos mais autonomia para revezarmos entre nós a palavra, né, onde a gente tem aquela pessoa que vai ministrar, onde todo mundo colabora também, né, ajudando, mas o que me surpreendeu foi o Cláudio, pessoa muito tímida, assim, mas conosco ele veio se soltando, ele estuda, ele traz perguntas como pastor, assim, ele dá a nós realmente a pensarmos, refletirmos juntos com ele. Então, para mim, isso é um dom espiritual que Deus vem, então, agora nele, nesse momento, vem trabalhando. Ele está sendo ministrado por ele, acho que para ser um líder também, já no futuro também. Eu só tenho a agradecer, porque é maravilhoso receber a todos na minha casa, extremamente abençoado, porque todos os nossos pedidos que colocamos no nosso grupo, toda quinta-feira, durante uma semana, oramos pelos pedidos, 99% são concretizados. É incrível, assim, como Deus vem trabalhando na minha vida e na vida de todos que estão ali presentes. É pouco ainda, e pretendemos que no próximo ano realmente possamos trazer mais pessoas novas. Esse ano nós tivemos a vinda da Mara, realmente assim, chegou à nossa casa. E pedimos a Deus para que esse grupo permaneça e venha crescendo a cada dia mais. Amém. Bom, se o Cláudio ainda duvidava qual era o seu dom, já ouviu, já sabe. Quem mais poderia compartilhar um testemunho sobre os grupos de vida e também o agir de Deus? Boa noite, irmão. Como é que eu posso compartilhar com vocês? O grupo de vida também foi muito edificante para mim. Eu aprendi muito e agradecer pela Eilane, que é a nossa santinha, né? Nossa protetora aqui. E ela sempre nos ajuda, sempre nos fortalece, sempre nos ajuda, sempre com uma palavra amiga para a gente, né? E também pelo nosso poder da nossa oração, porque eu acho que nossos dons são nossas orações, porque nossas orações sempre tem sido dado certo, sempre tem orado, sempre tem sido precisado. Deus tem falado muito com a gente, né? Comigo principalmente. Então eu agradeço pelo grupo de vida, pelas irmãs que a gente acabamos se tornando uma só família, né? A gente chora junto, a gente ri junto, e a gente desabafa, e é muito bom. Então, eu agradecer primeiramente a Deus pelo grupo de vida, e pela igreja e pela nossa oportunidade. Amém. Amém. Existe o dom de intercessão. Existe sim esse dom. Agora, não quer dizer que só o que tem dom de intercessão ora. Todos devemos orar. Mas o que tem o dom de intercessão, obviamente, já sua oração é muito mais específica pelo dom. Alguma pessoa da quarta-feira, que é o grupo que eu participo, a dona Helena, quer falar? A Helena que não sabe. Eu agradeço muito esse trabalho, né? Agradeço ele tanto pela minha vida, como o pastor também do processo estão participando lá em casa, né? E também tem mas eles escutaram a palavra, eles entenderam, então é uma graça, porque foi muito bom. Agradeço a todos aqueles que compartilharam conosco. Em nome de Jesus. Amém. Foi um ano muito bom. Só estamos entrando de férias, porque em fevereiro continuamos. Agora é só um período de férias, como foi nos outros anos. Vamos a
pé e concluir nosso culto agradecendo a Deus em oração pelo grupo de vida, por tudo que temos recebido. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Deus, pela bênção recebida, pela Tua misericórdia, Senhor, que nos concede todos os dias dons espirituais, ainda, Pai, sem merecer, mas Tu nos concedes essa graça maravilhosa de poder Te servir através desses dons, capacidades, habilidades que nós temos e que Tu mesmo já colocaste em nosso ser, em nossa vida, Pai. Agora, Deus, se por acaso não temos identificado Ele, precisamos que o Espírito Santo nos fale como poder também, não somente identificar o dom, também como Te servir através desse dom. Obrigado, Deus, pela oportunidade também de participar dos grupos de vida. Também é um lugar onde nos encontramos como igreja, onde procuramos a unidade entre uns e os outros, nos fortalecemos, nos também colocamos em prática um com os outros nossos dons espirituais e sempre, Pai, essa Tua palavra nos renova todos os dias. Obrigado, Pai, pelos grupos de vida, por todos os que participamos, Deus. E pedimos no único Cristo Salvador, Jesus Cristo. Em nome dele, pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a paz, o consolo e a sabedoria que vem do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Podem sentar. Obrigado. Nossos avisos. Esta semana visitamos a nossa irmã Dona Irene. Ela está em uma nova casa de repouso. Ela estava aqui em uma casa de repouso na região de Morumbi e agora foi mudada pelo filho dela e está em Pirituba. E aí está o endereço da casa de repouso. Se quiser, vocês podemos logo dar também. Não conseguiu hoje anotar, mas podemos facilitar. As visitas são de 2 da tarde às 5 da tarde, de segunda a domingo, ou seja, qualquer dia da semana podem visitar a Dona Irene, só que de 2 às 5 da tarde. E isso é bem claro, inclusive tem avisos por toda a casa, por vários lugares da casa informando isso. Por favor, as visitas de 2 às 5. Mas ela está bem, graças a Deus. Dona Irene, manda um beijo a todos os irmãos e irmãs. Ela lembra de não de tudo, mas lembra de uma grande maioria, inclusive estávamos aí relembrando os nomes. Então, aproveitando que estávamos lá, filmei um pequeno vídeo, bem pequenininho, passei pela manhã, mas agora vou passar novamente, onde ela manda um abraço a todos. Um abraço a todos o pessoal da igreja e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e que Deus continue estando ao lado de cada um. Um abraço para todos da igreja. Amém. Um abraço a todos da igreja. Dona Irene manda um abraço muito forte. Continuemos orando por ela. E se você gostaria de visitar, visite a ela. Fica aqui na região de Pirituba. Obviamente hoje em São Paulo tem todo um sistema de transporte que aí pesquisando encontra. Tirar o cartão. Só essa questão de 2 às 5 da tarde, mas ela fica muito feliz de ver aos irmãos e irmãs quando visitam e sempre lembra de alguns e obviamente não, todos não podemos visitar a ela. Dona Irene, nossa irmã em Cristo Jesus, graças a Deus que está bem. Também lembrar que o dia 25, domingo 25, será celebrado aqui nesta igreja às 7 da noite, o culto das luzes e também a apresentação de Natal. Graças a Deus que este ano o domingo deu certinho, é domingo 25. Como eu comentei outras vezes, Jesus é o aniversariante e a Jesus devemos nos dedicar. Que melhor que poder vir à sua igreja reunidos e celebrar com ele esse nascimento do menino Jesus, do único Salvador. Então, marque já na sua agenda, reserve essa data, domingo 25 de dezembro, 7 da noite, aqui nesta igreja celebraremos o culto das luzes e a apresentação de Natal. E também para vir com seus familiares, amigos, vizinhos. Aproveite, convide a todos.
para participar. Deus nos deu uma maravilhosa semana, continua nos abençoando, e que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Deus nos abençoe. Faz aqui. É aqui.